alguma coisa aí que eu não esteja fazendo certo, vocês me digam aí, porque estou começando a mexer de novo com isso aí hoje. Vamos ver? Vamos lá, 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Gravando, pronto. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Gente, então, semana passada a gente terminou a parte, semana retrasada, né? A gente terminou a parte de geometria plana, fechando justamente com aquela parte do espiral de ouro, certo? E agora a gente entra na semana número 10, que é começar a geometria espacial. Então, a partir de hoje, a gente vai até o final do curso com a geometria espacial, né? Com a modelagem geométrica em 3 dimensões, tá? Mas antes de vocês ficarem pensando coisa do tipo, Cleber, o que é que a gente vai ver de geometria espacial? É aquela geometria espacial que a gente passou o 2º ano do ensino médio vendo, é? Vocês passaram o 2º ano no colégio vendo geometria espacial, não foi isso? Geometria de posição, retas perpendiculares, ortogonais, poliedros, aí vem relação de Euler, prisma, pirâmide, cilindro, cone, esfera, né? Volume da esfera, tronco de pirâmide, tronco de cone, área lateral, área total, volume. Não foi isso que vocês passaram o 2º ano do ensino médio estudando? Quando foi? Pode responder aí no chatzinho, para saber se foi isso aí que vocês viram lá no ensino médio. Professor, foi em 2012, meu 2º ano, eu nem sei. 2012, José? Rapaz, tu parece ter uns 18, 19 anos, já tá em 2012. O meu foi em 2013, tá difícil lembrar. É ok, rapaz, vocês, esse tempo todinho. Mas vê, isso aí... Vocês estão escondendo o jogo aí, ó. José, tu deve ter uns 19 anos, José Vinho. Tu tem mais do que isso, não? Tenho 27. Parece não. Parece de jeito nenhum. Camila, não tô nem vendo aqui. Camila tá escondida aí atrás das câmeras. Tenho 24, professor. Então, vê só, gente. Essa parte toda que vocês estudaram lá no ensino médio tem nada a ver com o que a gente vai estudar aqui, tá certo? Então, se você ficar pensando que é aquilo ali, calcular área e volume, não. A gente não vai estudar isso aqui. A gente vai estudar essa parte de geometria espacial vendo sobre vistas e perspectivas. Que é difícil, é difícil, claro, certo? Não adianta você querer fazer vistas e perspectivas do dia para a noite, que não vai conseguir. Então, é um processo que a gente vai bem devagarinho. Tiago até se assustou, porque eu botei um bocado de coisa aí na semana 10 do Classroom, né? Eu não atualizei tudo direitinho, não, mas eu já joguei aí no material de apoio, né? Material de apoio dessa semana. Não vou organizar ainda direitinho essa semana 10, mas já tem aí um bocado de material, inclusive o que eu vou falar na aula de hoje, tá? Mas isso aí já é material para... Como o Thiago viu, tem muita coisa, mas é algo que vai ser por um bom tempo aí. Ali tem material para... Caramba, acho que para umas 6 semanas, eu acho, ali. Então, vai aos pouquinhos, tá? Kleber, como é que eu vou saber qual é a parte que eu vou estudar? Assistindo aqui a aula, né, gente? Que na aula a gente dá todas as orientações para vocês, certo? Então, vejam, a gente vai estar trabalhando, como eu disse para vocês, com a parte de vistas e perspectivas, e eu vou compartilhar aí com vocês um dos arquivos que eu mandei para vocês, que é o arquivo de vistas e perspectivas, número 1. Quem olhou aí no Classroom deve ter visto que tem vários arquivos, tá certo? Então, vamos lá. Esse é o arquivo, para quem, se alguém quiser ir abrindo aí no Classroom, é esse título que vocês estão vendo aqui em cima, né? Vistas e perspectivas, underline 1, e eu vou usar esse exercício 1 de hoje. Esses vão ser os dois que a gente vai trabalhar hoje, aqui na semana, né? Hoje e no horário que vocês tiverem para estudar. Então, vê só. Como vocês já sabem, o material de vocês eu coloco ele bem completo, né? Bem profundo. Então, esse material, por exemplo, é um material desenvolvido pelo pessoal de arquitetura lá da PUC do Rio Grande do Sul. Eu achei um material bem interessante, tem muita coisa aqui, só que aí eu vou mostrando com vocês, vou pincelar o que é que eu quero para o nosso curso de modelagem geométrica 1. Quem quiser aprofundar, vai ler tudo, né? Se juntar os arquivos aí, Tiago já viu, tem mais de 100 páginas, né? Então, tem 120 páginas, eu acho, juntando todos os arquivos que eu coloquei. Esse tem 42. Mas você só vai estudar as 42 páginas se você quiser aprofundar bastante, tá? Esse material aqui, eu trabalho ele completo. Eu iria trabalhar esse material, por exemplo, completo, se vocês fossem, por exemplo,
do curso de engenharia mecânica ou do curso de arquitetura, que aí a gente tem que aprofundar, porque na engenharia mecânica tem muitas peças muito delicadas, né? Aquelas peças industriais, que são peças que cada encaixezinho é diferente por um lado, por outro e tudo mais. Então, tem muita coisa aí. O que a gente vai focar é o que interessa na modelagem geométrica 1, que é isso que a gente vai trabalhar aqui com vocês. Então, introdução à teoria das projeções ortogonais é justamente o assunto aí da aula de hoje. E o que é que a gente vai aprender aqui? Hoje a gente vai aprender o que é uma vista, o que é uma perspectiva, entender a diferença entre vista e perspectiva e começar a construir, começar a entender o que é que são vistas ortogonais. Para essa semana não vai ter construção, tá? Não vai ter atividade de construção. Para essa semana só vai ter atividade que eu vou até resolver com vocês a atividade dessa semana hoje, tá? Então, uma semana vai ser estudar e depois no final eu explico para vocês por quê. Bom, então vamos seguir. Olha só. Olhando aqui, primeiramente, eu queria destacar com vocês um terminho que eu acho bem legal, que é aqui, ó, intuitivos. Fundamentos intuitivos. Ó, essa palavra intuitivo, eu acho ela bem legal, vou destacar ela bem muito aqui, que é justamente o seguinte: eu preciso que a gente saiba, certo? Trabalhar um pouco com a intuição. Clebinho, então vai ter intuição na jogada? Tem, gente. A gente precisa ter intuição para a gente fazer as coisas também. Então, eu gosto muito dessa parte aqui que fala fundamentos intuitivos. Então, vocês têm que entender o processo, entender como é que as coisas funcionam, entender um pouco da intuição. É isso que a gente precisa quando a gente está trabalhando aí com fundamentos intuitivos, entender um pouco de vista e perspectiva. Vamos lá. E aí eu vou falando com vocês, qualquer coisa vocês vão me dizendo, tá certo? Vocês concordam comigo, olhando essas três imagens daqui, que essa primeira imagem, né? Essa imagem, as três imagens, na verdade, aqui inicialmente, vocês concordam comigo que essa imagem e essa imagem, elas querem representar o mesmo objeto? Vocês concordam comigo? Vejam que são três desenhos diferentes, mas os três desenhos são referentes à mesma coisa, a mesma figura. Agora, existe uma diferença entre essas três? Claro que existe. Vocês estão percebendo que estão ângulos diferentes de estar olhando, como o Rosael colocou aqui, como o Jackson também colocou. Mas é a mesma coisa, só vista de ângulos diferentes. Aí, o que eu vou dizer para vocês? Essas duas primeiras aqui, na verdade, elas são duas perspectivas. Então, eu tenho aqui duas perspectivas e aqui eu tenho uma vista. Então, vejam, eu tenho duas perspectivas e eu tenho aqui uma vista. E aí, qual é a diferença entre vistas e perspectivas? Eu acredito que ao escrever isso daí, vistas e perspectivas, vocês já estejam aí com bem condições de dizer qual é a diferença entre um e outro, mas talvez para falar é um pouco difícil. Mas aí eu vou falar para vocês. Vê só. A perspectiva, gente, nada mais é do que você pegar um objeto tridimensional e desenhar ele no papel da maneira mais próxima do que os nossos olhos enxergam e da maneira mais próxima da realidade. É claro que um objeto tridimensional, se eu colocar ele no papel, ele vai deformar, óbvio. Porque se uma figura é tridimensional e eu coloco no papel, um papel é bidimensional, gente. Então, se eu pegar uma figura 3D e for desenhar num papel, eu vou estar representando como uma figura 2D. 3D, 2D. Então, 3D é o objeto real. A perspectiva nada mais é do que você pegar essa figura tridimensional e colocar no papel dessas duas maneiras. Então, vejam, são duas maneiras que tentam buscar exatamente, certo? A realidade. Isso aqui é um bondinho, né? Então, aqui o cara pensou como um bondinho, aqui o cara tentou mostrar realmente um bondinho, mas aqui nessa terceira situação, vejam que ele está colocando só a vista.
ele está colocando só uma parte, só, digamos assim, um ângulo de visão desse bondinho. Então, eu tenho aqui uma perspectiva, eu tenho aqui uma outra perspectiva, são duas perspectivas que são maneiras de você enxergar a figura tridimensionalmente, só que colocando no plano. Sempre figura, desenho, vai ter deformação, sim, claro, porque um papel não é nunca uma figura tridimensional, tá certo? E aqui você tem uma vista. Então, vista é quando você olha a partir de um ângulo, e perspectiva é justamente quando você tenta colocar a figura tridimensionalmente num papel. Todos esses três desenhos que vocês estão vendo aí, que poderia pensar, claro, esses desenhos são aleatórios. Não, eles não são aleatórios. Todos esses três desenhos têm uma técnica. E a gente vai aprender essas técnicas aos pouquinhos. Não adianta, como eu disse para vocês, querer aprender todas as técnicas super rapidamente, porque não vai rolar, tá? Bom, e aí, vejam só, vou pegar só algumas imagens que são mais interessantes. Vocês conseguem perceber que ao olhar sobre esse ângulo daqui, esse objeto tem essa vista, ó, isso é a vista, isso aqui, obviamente, é a perspectiva, tem acento não, tá, gente? É o lápis que escorregou aqui. Vista, aqui uma perspectiva, certo? E eu estou colocando justamente uma vista dessa perspectiva. Essa vista que esse cara está observando aqui, é a única vista possível dessa perspectiva, é? De jeito nenhum. Aqui eu estou olhando por esse ângulo. Olhando por esse ângulo, é essa figurinha que eu estou vendo. Essa é a vista que eu estou tendo. Mas óbvio que se eu olhasse essa figura aqui por cima ou pela frente, já seria uma outra vista. Então, a gente precisa entender, conseguir na aula de hoje, o principal objetivo é esse, reconhecer as vistas ortogonais de uma figura. Daqui a pouco eu faço isso daí para vocês direitinho organizado. Então, vê só. Perspectiva é o desenho tridimensional, digamos assim. É o desenho representando a figura tridimensional. A vista é o que você enxerga sobre um ângulo a figura. Existem vários tipos de vistas. A vista oblíqua, a vista reta, a vista cônica. Tem vários tipos de vistas. A gente vai trabalhar um tipo de vista específica. Então, o que eu preciso é dar um padrão. A gente vai criar, a gente vai estudar, que já foi criado, né? A gente vai estudar um padrão para encarar as vistas de uma figura, de um objeto. É isso que eu quero. Fazer com que vocês entendam um dos padrões para enxergar as vistas de uma figura. E esse padrão que a gente vai estudar é justamente um padrão que foi desenvolvido por um camarada chamado Gaspar Monge. Daqui a pouco vai aparecer aí para a gente que, por causa dele, esse sistema que a gente vai falar é chamado de sistema mongeano. Então, o sistema mongeano é um sistema, certo? Que vai padronizar as vistas que a gente vai estar construindo. Como eu disse, esse sistema mongeano não é um sistema único. Ele é o principal sistema que a gente vai estar explorando. Sistema mongeano de representação. Esse sistema, esse método de representação, é um método para você organizar, padronizar as vistas ortogonais ou vistas ortográficas de uma figura, tá? Então, esse método, que é o método mongeano, ele vai basear numa coisinha chamada de projeção cilíndrica ortogonal, certo? E aí, o que danado significa essa projeção cilíndrica ortogonal? Vê só. Vocês sabem o que é um cilindro, né? Um cilindro, a forma de um cilindro, isso aí vocês lembram, não lembram do ensino médio? Um cano, uma garrafa, enfim, uma latinha. Então, você teria um cilindro. A projeção cilíndrica ortogonal, ela é o seguinte. A projeção cilíndrica, ela recebe esse nome que você vai ter que estar fazendo assim. Ó. É como se você imaginasse
imaginasse que a sua visão fosse cilíndrica. Como se você olhasse um objeto cilindricamente, imagine que você tivesse isso daqui, e olhasse o objeto ortogonalmente. Ortogonal significa reto, 90 graus, certo? Ortogonal significa isso. Então, a projeção significa o quê? Projetar, olhar a sombra. Então, projeção cilíndrica ortogonal nada mais é do que você olhar projeção, em outras palavras, a sombra quando você projeta um objeto, mas não é projetado de qualquer jeito. É como se você projetasse de acordo com um cilindro. É tipo você pegar um objeto e pegar um canhão de luz e jogar ele dessa forma cilíndrica. E ortogonal significa que vai reto. Então, o que a gente precisa aprender é como fazer essa projeção, ou seja, essa sombra cilíndrica. Então, ortocilíndrica ortogonal, então é reta cilindricamente, tá? É como se fosse mais ou menos assim, ó. Se aqui tivesse o seu olho, a sua visão ela saísse assim, ó, toda retinha, certo? A sua visão ela fosse toda reta para um objeto. Isso aqui é a projeção cilíndrica ortogonal. Cilíndrica ortogonal. Aí, Cleber, qual seria um outro exemplo de projeção só para a gente entender? A projeção mais comum não, a projeção que é mais dentro da realidade, não é nem a projeção cilíndrica. A projeção mais dentro da realidade é chamada projeção cônica. A projeção cônica é o seguinte, é como se o seu olho estivesse aqui e você estivesse enxergando o objeto desse jeito. Tá aqui teu olho e tu enxerga um objeto desse jeito, certo? Tu enxerga um objeto desse jeito, ou seja, você vai estar olhando na forma de um cone. E isso é o que acontece realmente na realidade, né? A nossa vista, a nossa visão, ela é um formato cônico. A nossa visão, ela não é cilíndrica, a nossa visão, ela é cônica. Eu parar para olhar aqui, mas eu não vejo só isso aqui. Eu vejo assim, né? É assim que a gente enxerga. Ah, claro, mas tem gente que só enxerga assim. Bom, aí essa pessoa a gente diz que tem uma visão cilíndrica, né? Cilíndrica ortogonal. Bonitinho falar isso para uma pessoa, né? Você mostra fatos para uma pessoa e a pessoa não enxerga os fatos assim, né? Aí você diz que aquela pessoa enxerga assim, né? Então, pessoas que veem a realidade desse jeito são pessoas que têm uma visão cilíndrica ortogonal, tá? Bom, então, deu para entender a cônica. Aqui seria, obviamente, uma projeção cônica, que é uma projeção que a gente vai trabalhar só no último assunto da gente, que é ponto de fuga. Então, quando a gente estiver lá em ponto de fuga, a gente vai trabalhar justamente esse tipo de visualização cônica. Beleza? Ok. Alguma pergunta até aí? Não, professor. Mas eu não. Beleza. Então, vamos seguindo aqui. Então, já sabendo que essa projeção é a projeção cilíndrica ortogonal. Beleza, Rafael, beleza, José, beleza, pessoal. Bom, esse tipo de projeção, que é a projeção cilíndrica ortogonal, ela vai gerar vistas ortográficas, certo? Resultantes de uma projeção cilíndrica ortogonal, certo? E o que é fazer a vista ortográfica? Nada mais é do que um aspecto particular de um objeto segundo uma direção de observação determinada. Só que eu não vou pegar um objeto e vou olhar sobre um ângulo qualquer. A gente vai determinar algumas posições que eu vou olhar um objeto. Porque, ó, deixa eu abrir outra câmera aqui, peraí. Estão me vendo aí sobre duas câmeras, então? Parecido, duas câmeras? Ainda não, professor. Não? Aqui a quantidade de visualização para ver se... Deixa eu ver quem tá vendo. Bia tá vendo já em duas câmeras. Beleza. Então, olha só. A maioria já tá vendo aí. Apareceu, Zé, aí para tu. Eu aqui. Tem uma câmera aqui. Uma câmera aqui. Certo? Vê. Apareceu. Pronto. Se eu estiver olhando para essa câmera daqui,
Vocês estão me vendo. Quem está olhando por essa também está me vendo. Mas é claro que quando você está olhando para essa câmera daqui que eu estou apontando, você está me vendo. Dependendo de como eu esteja aqui, nem minha orelha você vê. Nem você vê o que está acontecendo na minha lateral aqui, do meu cabelo. Agora, se você olha por essa, você está vendo aqui que meu cabelo está todo raspado. Tem a máquina zero. Por ququê? Porque tá rafinha. Aí botei a máquina zero. Então, vê. Aí tem a máquina zero aqui. Você está vendo por aqui, mas por essa você não está vendo. Então, um mesmo objeto, eu aqui, o objeto Kleber aqui, você pode descrever ele de formas diferentes. Depende do ângulo que a gente está vendo. Se eu olho só por essa visão daqui, você pode falar o que você está vendo aqui de frente. Sobre os meus olhos, sobre o meu nariz, sobre a minha boca. Mas você não pode falar o que está acontecendo aqui na minha lateral. Assim como se tivesse uma câmera aqui de cima, você já ia ver outra coisa. Ia ver provavelmente um pouquinho de careca aqui, mas você ia ver uma outra coisa. Agora, olhando daqui, você não pode dizer se eu sou careca ou não. Você não consegue dizer. Daqui você não consegue. Mas se eu pegasse uma câmera e botasse aqui, mais ou menos, né? Mas você poderia dizer, eita, porque é isso aqui, você já está vendo de uma outra forma. Você já está vendo aqui, eita, está faltando, está começando a faltar. Entendeu? Então, visualizações diferentes de uma mesma coisa. De uma mesma coisa. E aí, o que é que a gente precisa entender quando a gente estiver explorando isso? Se eu estiver olhando para cá ou se eu estiver olhando para cá, né? Isso vai ser a mesma coisa com o objeto. Se eu olhar um objeto por aqui ou aqui por cima, você vai ver visões diferentes. Com uma vista só, você não é capaz de descrever com perfeição esse objeto que você está vendo. Está me vendo aqui, mas você está me vendo só uma vista. Só a minha vista frontal. Quando eu puxo para cá e vejo a vista lateral, eu já consigo ter uma visualização melhor. Por essa vista daqui, você não consegue ver se meu nariz é grande ou pequeno. Por essa aqui, você já consegue ver. Por essa vista, nem por essa, você não consegue ver se está faltando cabelo ou não aqui em cima. Mas se eu botar a câmera aqui em cima, você consegue ver. E com o objeto é a mesma coisa. Eu posso chegar, ó, por exemplo, botar um objeto aqui para vocês. Imagina que eu vou pegar um objeto aqui aleatório aqui na minha frente, que esteja por aqui. Deixa eu ver um objeto aleatório. Veja, vou botar aqui um objeto aleatório aqui para vocês. Estão vendo aí um objeto? Então, mas na verdade, o que é isso aí que vocês estão vendo? Quem me entendeu o que é isso? É a parte de cima do apagador. A parte de cima de um apagador. Alguém enxergaria algo diferente disso? Na parte de cima. Um retângulo ondulado. Um retângulo ondulado. Mas você acha que isso aqui é só um retângulo ondulado ou é algum objeto? Alguém falou já falou aí que é a parte de cima de um apagador. Alguém viria alguma coisa diferente? Poderia ser um estojinho de óculos ou alguma coisa De parecida. óculos. O que mais? E agora, na verdade, vocês falaram algumas possibilidades, certo, Yara? Tranquilo. Estojo de caneta, Estojo de porta-caneta. Ou seja, olhando só por esse ângulo, vocês seriam capazes de afirmar que figura é essa? Escutaram três coisas diferentes, né? Será que alguém acertou ou ninguém acertou que figura é essa? E aí? Será que isso é a parte de cima de um apagador? Será que isso é a parte de um estojinho? Será que é isso? Vou mostrar para vocês. Na verdade, isso aqui é um porta-guardanapo. Uma escova é um porta-guardanapo. Ou seja, se você pega uma imagem e vê só um ângulo, você vai pensar várias coisas. Que é um apagador, que é um estojo, que é uma escova. São várias coisas. E, na verdade, nenhuma dessas foi o que realmente ela é. Isso aqui é um porta-guardanapo. Aqui, ó, um lugarzinho para botar guardanapo. Beleza? Então, uma vista de uma figura é impossível de você saber o que é. Se eu tivesse colocado outra vista também, assim na lateral, você também provavelmente não ia adivinhar o que era esse objeto. Certo? Se eu pegar esse objeto aqui agora. Deixa eu pegar outro aqui, peraí. Vou botar assim. Olha para esse objeto aqui. O que é que vocês estão vendo aí? O que é que vocês enxergam? Uma forma cilíndrica.
Você enxerga um cilindro ou só um círculo? É um círculo, né? Só que a gente viu o comprimento, um pouquinho do comprimento. Então eu acho que eu não Aí, tenho mas ideia. seria capaz de dizer o que é isso? Eu acho que é um pote. Assim parece a tampa de alguma coisa nesse ângulo aí, mas pode ser um vidrinho de alguma coisa. Um vidrinho, um pote. Vocês estão vendo que por uma visão só, por uma vista só, você não consegue afirmar o que é. Concordam comigo? Você precisaria de outra vista. Ó, isso aqui, na verdade, nada mais é do que o meu porta-caneta aqui da minha mesinha. Minha canetinha. Então, a gente não consegue afirmar algo vendo por um ângulo só. Vocês estão percebendo? Então, a gente precisa de várias vistas de uma figura. Uma vista só de uma figura, ela não vai dizer, né? Foi tapeado, foi... Ó, a gente não consegue, com uma vista só, dizer qual é a figura com precisão. Mas se eu boto 2 vistas, 3 vistas, eu já começo, com 2 vistas, já começo a ter uma noção melhor. A mesma assim, eu também não consigo dizer. Só com 2 vistas. Mas se eu coloco 3 vistas, dependendo das vistas que eu coloque, você já começa a conseguir visualizar qual é a figurinha. A gente tem várias vistas, só que eu preciso padronizar essas vistas, certo? Então vamos padronizar aí essas vistas daí agora, fazer isso daí, colocar num padrão. Então vê só. Gaspar Monge, que foi o nome do cara que deu essa ideia desse sistema que a gente vai colocar, ele definiu aí 6 vistas de uma figura. Ele fala que com as 6 vistas você consegue construir a figura com uma certa perfeição, tá certo? Só que a gente vai trabalhar com 3 principais vistas, 3. Gaspar Monge disse que tem 6. Quer dizer, tem várias vistas, mas Gaspar Monge, no sistema mongeano, né, ele determinou que com 6 vistas você consegue ter uma precisão melhor da figurinha, tá certo? E quais são aquelas 6 vistas? As 6 vistas vão ser assim. Você vai ter, certo? Um objeto, que você vai ter uma vista de frente, ó, frontal, frente, trás, que é a posterior, frente, trás, cima, baixo, esquerda e direita. Essas 6 vistas vão ser as 6 vistas que a gente vai estar visualizando aí de uma figurinha, certo? As 6 vistas. Beleza? Só um segundinho aqui. Aí, pessoal, então como eu estava dizendo aqui para vocês, a gente tem as 6 principais vistas. Frente, trás, cima, baixo, esquerda, direita. São 6 vistas. Beleza ou não? Agora, você pode pensar assim, mas Kleber, se eu pegar esse objeto, deixa eu ver esse objeto aqui numa posição que a gente consiga ver pelas 2 câmeras. Pronto. Esse objeto, se eu olho esse objeto por essa câmera, eu vejo uma coisa. Se eu olho por essa outra câmera, eu vejo outra coisa. Eu vejo diferente. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? O que está de frente para esse não é o que está de frente para aquele lá. Então, são vistas diferentes. O que está de frente para um pode não estar de frente para outro. E aí, o que está de frente para um não está de frente para outro, você poderia pensar e dizer, mas Kleber, isso é relativo. O que está de frente para um pode não estar de frente para o outro. E aí, se o que está de frente para um não está de frente para o outro, como é que você saberia qual seria a sua vista frontal, ou a sua vista lateral, ou a sua vista superior? Por isso que a gente precisa organizar e padronizar. Precisa entender num objeto dado onde é que está a frontal, onde é que está a lateral, onde é que está a superior, tudo direitinho, certo? Antes de continuar aqui, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Ó, vocês estão vendo aqui 10 imagens, tá? Essa primeira imagem é uma vista. Concordam comigo? Isso é uma vista. E essas outras imagens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
são, na verdade, 9 perspectivas. Certo? 9 perspectivas. Percebam que, olhando somente para a vista, não tem como a gente dizer que figura é essa. Mas vejam que quando eu observo a perspectiva, eu consigo enxergar esses objetos tridimensionalmente. Eu consigo enxergar o que é isso, 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 o que é isso. O que é que seria cada um desses objetos. Concordam comigo? Percebam também que os 9 objetos são todos diferentes. Você consegue, pelas perspectivas aí, ter uma boa noção do que é que cada um desses objetos representa. Você consegue enxergar isso daí. Agora, olha só. Olhando por esse ângulo, olhando aqui por esse ângulo, olha aí direitinho, por esse ângulo aqui que eu estou indicando na setinha, imagine você sendo um carinha e você está olhando por esse ângulo daqui, certo? Olhem para as 9 perspectivas sobre esse ângulo. Certo? Olhando as 9 perspectivas sobre esse ângulo. Vocês conseguem perceber que todas as 9, olhando por esse ângulo, têm exatamente essa mesma vista? Vocês estão vendo que todas as 9 geram a mesma vista? Então, todas as 9 têm a mesma vista. Eu não entendi, não. Oi? Eu não entendi, não. Me perdi alguma coisa. Perdeu? Vamos lá aí direito. Ó, vai olhando aí todo mundo. Olhando sobre esse ângulo que eu estou indicando aí para vocês, todos os 9 vão ter a mesma vista. Vamos olhar isso daí direitinho. Vamos olhar. Ó, olhando esse objeto, esse primeiro objeto, por esse ângulo daqui, olha o que eu estou observando. Então, se eu olhar esse objeto por esse ângulo, eu estou vendo aqui de frente, eu vejo esse retângulo e essa partezinha daqui, que apesar de estar inclinada, mas quando eu olho de frente, eu vejo um retângulo também. Então, se eu olhar esse objeto aqui de frente, ver o que eu estou vendo, na verdade, quando eu olho por esse ângulo. Eu vejo isso. Certo? E eu vejo isso aqui, ó. Então, se eu olho por esse ângulo, o que eu estou vendo é isso aí, ó. 2 retângulos desse jeito. É isso que eu enxergo quando eu olho sobre esse ângulo. Estão percebendo ou não? Sim, professor, entendi. Agora, olha essa figura. Quando você olhar de frente, você está vendo isso, que gera um retângulo, e vê uma rampa aqui também. Só que uma rampa, quando eu olho de frente, você só vai ver um retângulo. Se eu pegar aqui, por exemplo, esse retângulo, tá vendo? Um retângulo. Cadê? Aqui um retângulo. Beleza? Se eu pegar esse retângulo e botar ele assim como uma rampa, aí na verdade o que você vê, se você for desenhar, tente colocar aí para você ver. Tente desenhar esse retângulo assim. Tente desenhar esse retângulo desse jeito. Se você for tirar print da tela e fazer o contorno, você vai desenhar um retângulo. Você não vai desenhar uma rampa. Percebe? Se eu pegar um coisinha assim, que é um retângulo, mas se eu botar ele inclinado assim, ó, como é que você vai saber se isso aqui está inclinado ou não, se você olhar só a vista? Só a vista é um retângulo. Então, quando você olha para essa figurinha, ou quando você olhar para essa outra figurinha, ó, você enxerga exatamente isso. Você enxerga isso e enxerga a rampa. Ou seja, você enxerga 2 retângulos. E todas essas figurinhas, vejam aí agora, quem não estava visualizando isso. Esse agora consegue enxergar que as 9 perspectivas têm essa mesma vista. Vê aí. E aí? Vê se está melhor agora. Todo mundo está vendo essas vistas?
Se não estiver enxergando, me diga que aí eu vou tentar até ver. Porque esse assunto, gente, por mais que eu fale aqui, certo? Por mais que eu fale, vai ter muita coisa aqui que você só vai aprender experimentando. Isso aqui você aprende mesmo chegando e tentando, e testando, experimentando. Senão, não aprende não. Certo? Tem que pegar, tem que olhar, tem que experimentar, tem que tentar construir, olhando e tentando entender bem direitinho, certo? Se você não tentar olhar, entender e ler de novo, fica muito complicado. É até por isso que eu nem vou exigir construção de vocês essa semana. A semana só vou pedir que vocês se familiarizem com esses padrões, tá certo? Cleber, como é que eu vou me familiarizar com isso? Olhando, gente, olhando, tentando, testando, experimentando, vendo várias construções feitas, certo? Que eu vou já estar aí no Classroom de vocês, mas vocês vão ver o que é que vocês vão estar olhando, tem que olhar logo tudo de uma vez, tá? Devagarinho. Então, olha só. Essas mesmas peças, que todas têm essa mesma vista, todas têm essa vista daqui, se eu olhar elas sobre esse ângulo, vamos tentar rabichar como é que seria. Se eu olhar por esse ângulo, essa primeira ia ficar mais ou menos assim. Claro que isso aqui depois, vocês vão fazer isso depois com régua. Por enquanto, só para vocês verem. Então, olhando por esse ângulo, vejam o que é que eu estou enxergando. Essa segunda peça, eu enxergaria algo mais ou menos assim. Essa terceira peça, eu enxergaria algo mais ou menos assim, né? Essa quarta peça, eu enxergaria algo mais ou menos assim. Essa quinta peça, eu enxergaria assim. Essa sexta peça, eu enxergaria assim. Essa sétima peça, desse jeito. Essa oitava peça, assim. E essa nona peça, eu enxergaria mais ou menos assim. Vocês concordam com essas vistas que eu coloquei? Agora, essas vistas, gente, elas seguem um padrão, como eu disse para vocês. O padrão, olhando nesse sentido, esse sentido dessa setinha de azul, esse sentido vai ser padronizado com uma vista frontal. Padrão. Esse que você vai olhar de acordo com essa linhazinha de azul, ela é a vista frontal. Se essa de azul é a frontal, quando eu olhar por esse ângulo daqui, isso aqui vai ser a vista lateral esquerda. Lateral esquerda. Então, a gente vai ter a vista frontal, a vista lateral esquerda e vai ter todas as outras vistas. Só que para a gente, vamos destacar, a gente vai entender 6, mas a gente vai destacar 3 principais. Que é a frontal, a lateral esquerda e a superior, que é como se você estivesse flutuando e enxergasse o objeto por cima. Tá certo? Bom. Continuando aí essas vistas, vamos olhar para esse objeto aí e entender como é que Gaspar Monge criou o seu sistema e padronizou o seu sistema de vistas ortogonais. Então, vamos ver como é que esse senhor Monge criou, desenvolveu e montou esse sistema mongeano de representação de vistas ortográficas. Então, vamos lá. Olha só. As 3 vistas principais, como eu disse para vocês, tem 6, mas a gente vai destacar 3. As 3 vistas que eu vou pegar, que eu vou construir, que eu quero que vocês aprendam e que vocês entendam bem direitinho o padrão, a posição, a orientação, certo, das figuras, são essas 3. A gente precisa saber o que é a vista anterior, o que é a vista superior e o que é a vista lateral esquerda. Essas são as 3 que a gente precisa ter trabalho. Anterior, superior, lateral esquerda. Vai, eu vou ter que saber que são essas 3? Vai. Eu vou ter que saber a posição? Vai. Agora vejam como foi que Gaspar Monge pensou nisso para vocês. Vejam como foi. Vamos lá?
Gaspar Monge pensou assim, ó, imagine aqui um objeto. Imagine aqui um objeto. Imagine que eu coloque aqui uma lanterna. Esteja tudo escuro. Eu pego um objeto e coloque aqui uma lanterna, certo? Então, vê só. Se eu pegar um objeto, não dá para ver aqui, não. Vou tentar ver se dá para fazer sombra, mas não dá. Vai ver. Se eu pegar um objeto, qualquer. Imagine aqui o objeto da minha mão. Eu pego aqui uma lanterna. Imagine que você seja aqui a sua vista frontal e aqui o objeto. Se eu pegar essa lanterna e ligar aqui, vocês vão ver tudo escuro. Vocês iriam ver a sombra desse objeto em que lugar? Se eu boto um objeto aqui e eu ligo uma lanterna aqui, a sombra desse objeto seria vista onde, gente? Seria vista lá atrás. Concordam comigo? Se eu pegar um objeto, colocar ele aqui e colocar a lanterna aqui, a sombra dele vai lá atrás. Se eu vier para o lado esquerdo e ligar a lanterna, a minha sombra vai ser projetada lá do lado direito. Se eu boto o objeto e ligo uma lanterna aqui em cima, a minha sombra vai aparecer aqui embaixo. E é justamente esse o pensamento que Gaspar Monge tinha e que fez o desenvolvimento do seu sistema, do seu método. Então, o método de Gaspar Monge, o sistema mongeano, ele é baseado justamente nessa ideia. Então, ó, essa representação aqui que vocês estão vendo é justamente a representação que Gaspar Monge tentou mostrar para vocês, que foi um objeto, imagine um objeto flutuando aqui, imagine você ficando em várias posições olhando o objeto. Então, se você olha por aqui, você olhou o objeto, então imagine que se eu olhar aqui fosse uma lanterna, apontando para esse objeto, veja que a sombra veio aqui atrás. Então, professor, as vistas no modelo mongeano, elas são opostas, né? Do ângulo que a gente está vendo. Seria... Eu não sei se seria muito forte falar oposto, a vista oposta. Mas essa ideia que tu estás tendo aí mesmo. Quando eu faço a vista frontal, ela aparece atrás. Quando eu olho a vista de cima, ela aparece no chão. Tenho certeza, pelo que tu falasse, que é isso que tu estás pensando. É isso, sim. Tá? Para facilitar na hora que der as vistas, assim, você saber onde colocar. Perfeito, José, perfeitamente. Exatamente essa ideia. A gente visualizar onde é que essa sombra vai estar. Então, se eu olho de frente, a minha vista aparece lá atrás. Se eu olhar de cima, a minha sombra aparece embaixo. Se eu olho pela esquerda, a sombra aparece do lado direito. Que é mais ou menos exatamente isso aí. É exatamente o que você pensou, certo? Só que falar que é exatamente o oposto é meio forte, digamos assim. Mas tá certíssimo, tá certíssimo. Beleza? Então, essa vista daqui seria justamente a vista frontal. A vista frontal, ela pode também ser chamada de vista anterior. Tanto faz a vista frontal ou a vista anterior. E é justamente essa ideiazinha que Zé reforçou aí. Imagine se estivesse dentro de uma caixa, tivesse um objeto ali no meio e fosse projetado em cada parede dessa caixa, certo? Uma das vistas. Ó, se o bonequinho vem aqui para o lado esquerdo, ó, ele está vendo pela lateral esquerda. Isso aqui é uma vista lateral esquerda. Então, o olhar dele é como uma lanterna, a lanterna ligou, ele olhou o objeto e a sombra apareceu aqui atrás. Então, aqui é justamente que vista? A vista lateral esquerda. Então, a vista lateral esquerda, ela aparece aí desse lado, porque olhando pelo lado esquerdo é onde a sombra apareceu. Aí você pensa assim, Kleber, existem outros sistemas? Existem. Certo? Que é o sistema que chama de terceiro diedro, que é o sistema que é usado nos Estados Unidos, no Canadá. São outros sistemas, que ele faz justamente o oposto do mongeano.
Só que no Brasil, a norma adotada é justamente essa norma que a gente diz que é o ângulo de visão do primeiro diedro, que é esse sistema aí que eu estou ensinando para vocês. Esse é o adotado no Brasil, tá? E quando você olha aqui de cima, ó, quando você olha aqui de cima, olhou o objeto, a sombra apareceu aqui embaixo. Então, é aqui no chão, aqui nessa parte de baixo, que eu tenho a vista superior do objeto. Então, padrão. Se você ficar naquela dúvida, Cléber, qual é a posição que é a frontal? Porque da frontal você sai as outras, né? Frontal você sai para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. A frontal, toda vez que um objeto estiver posicionado nessa perspectiva, isso aqui é um tipo de perspectiva que é chamada de isométrica. É uma perspectiva que depois a gente vai falar. Mas se estiver nessa perspectiva, esse olhar é sempre a frontal. A vista frontal, ela é sempre nesse sentido. Tá claro? Então esse é o padrão da gente. Aí vem, como Gaspar Monge pensou, ele pensou as vistas nas paredes dessa caixinha. E aí como é que a gente faz? Imagine a gente abrindo agora essa caixinha. Vai vendo abrindo. Foca nessas três. Aqui está a frontal, aqui está a superior, aqui está a lateral esquerda. Foca nessas três vistas. Foca aí, ó. Vê eu abrindo a caixinha. Olha lá, quando a gente vai abrindo a caixinha, tá vendo? Frontal, anterior, a lateral esquerda abre para o lado de cá. Olha lá, abre para o lado de cá. E a superior vem abrindo aqui para baixo. Olha lá como vocês estão vendo. E aí, quando você abre essa caixinha, eu fico exatamente com essa estrutura. E essa é uma estrutura que vocês vão ter uma semana para ter na cabeça. Por isso que eu disse, não vou passar construção. É você pegar isso daí e, tipo, fazendo de manhã, namorar com esse padrão. Aproveita a semana de namorado, coloca isso daí na tela do seu celular e vai paquerando com esse padrão. Então, não é um padrão aleatório, é um padrão determinado por esse sistema recomendado pela norma brasileira de arquitetura que a gente precisa saber. Certo? Então, olha só. Quando você colocar uma construção, não vai vir indicando se essa vista é a frontal, se é a lateral, se é a superior. Você precisa olhar para isso e só olhando para isso já saber que essa vista é a frontal. Leva porque tem VA. VA porque é vista anterior. Anterior ou frontal é o mesmo significado. Frontal anterior. Aí, desse lado, do lado direito, lembra que é a sombra. Isso aqui é a sombra quando você visualizou a lateral esquerda. E nessa posição vem justamente a vista superior. Não tem margem, gente, para colocar em posição diferente, não. Não é para colocar um do lado da outra, não é para colocar desorganizado. É tudo alinhadozinho. Eu vou depois, claro, ensinar para vocês como é que constrói só para semana. Semana não vai ter construção, não. Mas a gente vai aprender depois, ó, coisa do tipo, ó, essa linhazinha, ó, a linha certinha com essa, ó, tá vendo? Essa partezinha daqui, ó, encaixa certinho com essa. Essa linha aqui de cima, ó, encaixa com essa. Essa linha, ó, encaixa com essa. Essa linha, ó, encaixa com essa. Essa linha daqui, ó, encaixa certinho com essa. Essa daqui vai encaixar com essa. Essa encaixa com essa. Essa encaixa com essa. Para mim, essa daqui encaixa com alguém, todas se encaixam. Esse pontinho aqui encaixa com esse. Essa encaixa com essa. Todas as linhas se encaixam. Certo? Mas isso a gente vai aprender só para a semana. Como eu disse, não adianta querer aprender tudo de uma vez. Você vai aprender isso devagarinho, porque senão você não vai conseguir entender o assunto completo, tá? Tem que ir entendendo bem devagarinho. Como eu disse, essa semana o objetivo é entender e enxergar o reconhecimento das vistas. Certo? Beleza ou não? Me apagando aqui o superior. Bom, esse, como eu disse para vocês, é o padrão. E esse padrão, como vocês estão vendo, né, consiste justamente no método mongeano.
Tá claro? Alguma pergunta até aí? Bom, continuando, seguindo aí o baile. Esse material tá tudo lá no trabalho, no negócio de vocês. O que eu preciso hoje em dia, como eu disse para vocês, na aula de hoje, é que vocês entendam a vista. Entendam e reconheçam a vista. Ó, se você for trabalhar com as 6 vistas principais, ele disse, Cléber, tu vai usar aqui, vai cobrar da gente as 6 vistas? Não. Quem vai cobrar as 6 vistas, possa ser que seja em modelagem geométrica 2, dependendo do objeto que vocês forem fazer. Mas as 6 vistas, geralmente a gente usa quando tem uma peça mais difícil. Que 3 vistas não são suficientes para dar conta. Porque para a gente, ó, eu quero essas 3, ó. A vista frontal, a vista lateral esquerda, a vista lateral esquerda e a vista superior. Essas são as 3 vistas que eu tenho para a gente. Certo? Superior, lateral esquerda e frontal. Essas são as 3 vistas que eu quero que a gente saiba. Agora, se você vai pegar uma opção, né? Se você vai pegar uma opção mais pesada, tipo uma peça que tenha muitas coisas por trás, por lado, por baixo, aí você precisa de mais vistas. Mas não é o meu objetivo. O meu objetivo é trabalhar com vocês peças simples. Eu não vou de jeito nenhum colocar aqui uma peça mais complicada. Mas eu dou oportunidade aí para quem quiser pegar essas peças mais complicadas no próprio material que tem bem completo. Tá? Então, olha só. Quando eu vou abrir no sistema mongeano, quando eu vou abrir tudo isso, aí vejam como é que vai ficando quando eu abro. Ó, fica justamente nesse esqueminha. Frontal, lateral esquerda e superior. Lembrando que essas 3... são as 3 que eu vou querer de vocês, essas 3. Essa é a posição, as posições, sempre nessa posição. Ó, se eu pegar coisa do tipo, se eu pegar qualquer pecinha, deixa eu baixar aqui para vocês verem. Eu tenho que olhar para isso aqui que vocês estão vendo na tela, ninguém vai escrever não. Você olha para isso, você já sabe que isso daqui é a frontal, você já sabe que isso daqui é a lateral esquerda, e você sabe que essa é a superior. Não precisa escrever. O que a gente vai precisar mais lá na frente é olhar para algo como isso. Essa já é uma peça mais difícil, tá, gente? Isso aqui já é a parte do aprofundamento para quem quiser ler mais. Tá? Mas você vai ter que ler, olhar uma peça dessa e tentar entender que peça é essa. Sabe como é que eu vou conseguir olhar que peça é essa? Aqui, como eu dizer, na parte de aprofundamento. Frontal, superior, aqui na lateral direita. Que já é a parte para quem quiser aprofundar. Aqui, ó, só tem 2 vistas para você tentar fazer a figura. Então, aqui já tem 3 vistas. Eu vou fazer o que com isso? Vai ter que olhar para isso e saber qual é a peça. Eu sei que talvez vocês olhando para isso agora fiquem, meu Deus, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas daqui a um tempo, eu quero que vocês olhem para isso e entendam o que é isso. Entendam que isso é uma peça. Que aqui é uma vista frontal, que aqui é uma vista lateral, e você sai montando, ó, pegando um bloco, pega um bloco, aí sai, vai construir um bloco, aí a partir do bloco, você começa a fazer, isso aqui eu vou colocar em cavaleiro, deixa eu botar isométrico, é melhor vocês enxergarem. Você vai pegar um bloco, aí vai sair construindo, um bloco aí na forma de um paralelepípedo, aí sai construindo, bota para cá, aí depois que fizer esse bloco, você começa a recortar, né? Para fazer o desenho, tudo isso com os lápis corretos, né? HB, lápis 6B, tudo mais. Aí aqui você já vem cortando. Quando você olha por aqui, pela parte da frente, você já percebe que nessa parte aqui não vai ter nada, e já sai cortando para cá. Aí sai tige, sai fazendo esse corte, e puxa para cá, e puxa para cá. Aí arrancou essa partezinha daqui. Aí olhando pela vista superior, você já sabe que vai ter uma partezinha aqui que não vai ter nada, aqui olhando aqui tem, mas aqui não tem nada. Aí você já corta essa parte, aí já vai olhando aqui pela vista lateral esquerda,
já sabe que nessa parte daqui tem uma rampinha assim, e aí você sai construindo, e aí sai rabiscando, aí olhou aqui de cima, beleza, aqui tá fechadinho, mas aqui olhando de cima tem algo aqui que se corta, então você já cortou para cá, já começa a descer a peça, aí vai modelando, você vai olhar para isso e saber construir a peça, certo? Essa peça aí, depois que você fizer isso daí, você começa a construir e ver como é que vai ficar. Então você já percebeu que já cortou um bocado de coisa, já sabe que vai ficando um pouquinho para cá, aí vai fazendo o rabisco, né? Aí puxa para cá, aí daqui você já percebeu que essa parte aqui, olhando de cima, não tem nada, então você já vai apagando, não tá mais para cá, tá certo? E assim você vai, usando o lápis, usando a borracha, usando o lápis 6B HB. Então aqui, ó, você vai vir para cá, olhando aqui de cima, né? Você já não tem nada para cá, então você tem essa partezinha vem para cá, aqui já subiu, pela lateral esquerda você percebe que chega num ponto que tem uma rampa aqui, então essa rampa você já fecha através de linhas paralelas, vai usar muito paralela, tá certo, gente? Então, aquelas construções iniciais ainda vão ser bem importantes, então você já se ligou nessa partezinha daqui, olhando de frente aqui não tem nada, mas vai ter algo para cá, né? E aí você vai sair construindo. Aqui você já vai ter algo mais ou menos assim, né? Aí aqui já fecha aqui, já puxa para cá, essa partezinha fecha aqui, aqui você já desceu e tá mais ou menos aí a sua peça, tá? Aí depois que você sai construindo, mas tá demorando para fazer, claro, porque tem que pensar, né? A gente não faz as peças aleatórias. Então você já vai estendo lá, vai apagando e tal, e você já modelou mais ou menos a sua peça. Perceba que frontalmente encaixa certinho a figura, tem uma linha tracejada que eu vou falar para vocês, olhando pela lateral perfeita e olhando por cima perfeita. Então essa peça é justamente essa peça que vocês estão vendo. Percebem? Então são coisas que a gente vai construindo. Então você começa a rabiscar e tinge, saiu isso. Então, quando olha para isso aqui, eu preciso enxergar isso daqui? Mas isso é fruto de mais pelo menos mais de um mês e meio de aula, certo? E assim vai, algumas peças são fáceis, essa é mediana, certo? Algumas peças são fáceis, outras peças podem parecer mais difíceis, certo? Outras bem difíceis, e assim segue, beleza? Deixa eu voltar para lá. Então, como eu estava dizendo para vocês, essas são as três principais. Vocês perceberam ali no exemplo que eu coloquei para vocês, que com essas três vistas eu consegui fazer a figura. Ah, Clebinho, é difícil. É treino, gente. É treino. É treino. Isso, com o Paulo, vocês já estão vendo um pouco disso, né, Jackson? Então, exatamente. Paulo está vendo, mas ele vê mais a mão livre. E o que a gente vai fazendo aqui é mais botar na prática, no padrão formal, né? Justamente o que Paulo já vem falando com vocês. Beleza? Ó, continuando. Então, essas são as principais, mas vocês têm as 6 vistas. Aqui a lateral direita, aqui a inferior e aqui a traseira ou a posterior, certo? Bom, aí tem os aprofundamentos, né? Os diedros usuais, aqui é uma forma no terceiro diedro, né? Uma outra forma diferente, e você inverte em relação ao mongiano. Os países europeus vão adotar o primeiro diedro, enquanto o terceiro é nos Estados Unidos e no Canadá. A norma brasileira recomenda esse primeiro diedro, que é o que a gente está usando. Aqui tem algumas peças mais difíceis, se vocês quiserem estar aprofundando. Agora vamos fazer o seguinte. O que é que danado seria essa história? E é bem importante, porque eu preciso de vocês nisso, sobre as linhas invisíveis. Porque, bem, a gente falou até agora de peças que eu vejo todas as linhas. Mas existem peças que têm linhas invisíveis. E as linhas invisíveis são justamente linhas, certo? Que estão por trás. A gente não enxerga quando a gente olha direto, mas elas existem. A gente tem que representar essas linhas invisíveis. E essas linhas invisíveis serão representadas por linhas tracejadas. Então, quando você vai olhar por um ângulo, você vai ver uma coisa. Lembra que quando eu mostrei isso aqui para vocês, eu perguntei o que era isso?
e vocês me disseram, Clebinho, isso aí é um estojo, é um apagador, é qualquer coisa. Porque você não tem mais nenhuma visão. Mas às vezes não, você precisa estar colocando nas vistas essas linhas invisíveis. Essas linhas invisíveis são linhas que a gente precisa estar colocando. A gente precisa fazer, a gente precisa mostrar essas linhas invisíveis, tá? O que eu quero agora é o seguinte. Olhando essas três peças por esse ângulo daqui. Olha lá. Olhando essas três peças por esse ângulo. Certo? Olhando essas três peças por esse ângulo, eu quero que vocês vejam se vocês concordam com essas três vistas. Quer dizer, elas estão certas, mas eu quero que vocês olhem por esse ângulo essas três peças e me digam se vocês estão enxergando essas três vistas, já enxergando aí as linhas invisíveis, enquanto eu faço aqui a chamada de vocês. Então vamos tentar ver se vocês desenrolam aí, percebem se essas três vistas realmente são as vistas que vocês consigam enxergar elas. Então, dá uma olhadinha aí nessas vistas. Vejam o que é que vocês acham dela, enquanto eu vou fazer aqui a chamada de vocês, tá? Vamos olhando aí. Dia 9. Deixa eu ver aqui. Alexia. Ah, não, né? Amanda, não. Beatriz tá não. Bruno tá não. Everton tá não. Fabrício não. Francisco não. Ian não. Isabela não. Zé Luciano não. Professor? José Luciano tá, é porque o login dele tá como Luciano Santos. Entendi. Beleza, valeu, gente. Isso, deixa eu tirar aqui. Joia. Cadê? Cleidson não, né? Aí... Matheus Henrique não. Miguel não. Pedro Henrique não. Rafael não. Renata não. Robson não. Santiago não. Sara não. Thaís não. Tomás não. Vinícius não. O Edia não. O Iara não. E professor? Oi? É uma dúvida só com relação à Ana Beatriz, porque eu acho que ela tá e o senhor disse falta. Deixa eu ver. Você poderia ver? Posso. Não, coloquei ok, Ana Beatriz, coloquei presente. Valeu. Certo. O Iara tá não, né? O Iara não. Não, o Iara não. Agora eu tô achando que tem muita gente faltando hoje, né? Muita gente, muita gente. Muita gente faltando. Dia 26 foi o dia que o sistema não estava abrindo, não foi que eu não fiz a chamada, depois eu coloco de vocês. Vamos lá. E aí, perceberam essas vistas? De boa? Então, olha só. O que danado essa linha
aí invisível. Vê só. Essa linha invisível, ela é o seguinte. É uma linha que está por trás, que você não vê, mas ela tem que estar lá. Então, olha comigo direitinho. Essa primeira imagem. Quando você olha essa imagem, por esse ângulo, o que eu estou vendo é esse retângulo e essa rampinha, mas a rampinha olhando de frente é um retângulo. Eu vejo esse retângulo e eu vejo esse retângulo. A gente não pinta não, tá, gente? Só para destacar. É isso que eu estou vendo. Agora, aqui por trás, existem várias linhas invisíveis. Ó. Essa. Aqui tem linhas invisíveis aqui por trás. Mas essa linha invisível, ela deveria ser representada como tracejada. Só que como ela vai ser tracejada, e aqui olhando de frente você tem essa linha contínua, então você enxerga justamente aqui essa linha contínua. Aí vai ficar tracejada por cima da contínua. Mas imagina, gente, numa linha contínua eu sair colocando tracejado. Você não vai ver tracejado, mas existe, só que está por cima. Já nessa figura 24, quando eu olho de frente, é isso aqui que eu vejo. Eu vejo esse retângulo e esse retângulo. Eu vejo esse retângulo e esse retângulo. É isso que eu vejo, quando eu olho por aqui. Mas vejam que além desse retângulo, tem algo aqui por trás. Ó. Vejam que aqui por trás tem essa linha. E se aqui por trás tem essa linha, nessa minha vista, eu preciso colocar um tracejado. Essa figura 25, ó, o que eu vejo é isso aqui, na verdade. Eu vejo isso. Isso é o que eu vejo. Eu vejo isso aqui, ó. Essa figurinha que eu vejo. E é ela que eu coloquei, em linha contínua. Coloquei a linha contínua dela, certo? É isso que eu vejo, quando eu olho por aqui. Mas, existe algo por trás. Existe alguma coisa por trás. E isso que existe por trás é justamente o que eu preciso colocar como tracejado. Vejam que nessa peça 25 existe um buraco aqui. E se existe um buraco, ó, eu enxergo, ó, tracejado aqui, ó. Eu enxergo isso tracejado. Então, esse buraco eu enxergo tracejado. E esse outro buraco cilíndrico, mas ele é cilíndrico, mas ele vai de ponta a ponta. E percebam que um cilindro, se eu olhar pela lateral assim, eu vejo um retângulo. Se eu olhar assim, eu vou ver um círculo. Mas se eu olhar assim, eu vejo um retângulo. Então, na verdade, isso aqui vai de ponta a ponta. Então, eu preciso colocar essa linha tracejada para indicar esse cilindro. Percebe? Então, por isso ficou esse tracejado e por isso ficou esse tracejado. Se você está pensando assim, atenção, deixa eu apagar outra câmera aqui para você olhar só para essa. Se sua cabecinha está pensando assim, me diga, tipo assim, meu irmão, que negócio ruim, eu nunca ia tentar adivinhar esse tracejado, eu nunca ia pensar em colocar esse tracejado. Se você está pensando nisso, relaxe. Eu não preciso nessa semana que você desenhe as vistas. Não preciso disso ainda. Mas eu preciso que vocês aprendam a desenhar a vista na próxima semana. Eu preciso que semana que vem a gente aprenda a desenhar as vistas. Por que eu não vou pedir para vocês desenharem as vistas hoje? Porque até vai ter gente aqui que vai conseguir, vai ter gente que vai voar geral. Mas o que eu quero é que vocês, hoje, essa semana, reconheçam as vistas. Eu quero dar um desenho das vistas e que vocês identifiquem. E para isso vocês precisam se dedicar algumas horas essa semana para olhar para a peça e realmente isso aqui tem, realmente isso aqui tem. É namorar, é paquerar mesmo com essa parte inicial. Olhar, entender, poxa, realmente estou enxergando, eu enxergo, eu estou vendo, a vista é essa. Porque depois que você se acostumar muito, pelo menos umas 3, 4 horas essa semana inteira, umas 3 horinhas essa semana. Reparem umas 3 horinhas, sei lá, 1 horinha amanhã, 1 horinha sexta, 1 horinha terça, só para vocês olharem bem para isso e saber reconhecer.
Porque não tem muito o que fazer, não, pô. É experimentar, é olhar, ver feito e se acostumando e pensando como é que o cara construiu, para que depois você possa construir isso. Essa é a ideia, tá? Vocês têm aqui, ó, muitas peças, muito aprofundamento, mas desse material daqui, isso que eu coloquei por enquanto é o mais importante. Vocês têm mais aqui, ó, para enxergar outras peças que vocês vão folheando. Olha lá, ó. Tem várias possibilidades aqui para vocês olharem várias figuras com as vistas. Estão vendo? Estão vendo, né, que eu estou passando? Isso é para vocês estudarem, para vocês olharem as vistas. A partir daqui, não. A partir dessa página 16 já é outra coisa. Já vai ser a partir da semana que vem, para vocês construírem. Então, até aqui, ó, olhar essa figura, entender as vistas. Aqui, ó, é só para você cobrir, pô. Só para tu cobrir o que é contínuo e deixar o que é tracejado. Só para tu experimentar essa parte de vistas. E para a gente fechar nesses 5 minutinhos, a atividade dessa semana é essa. Eu não vou abrir essa semana lá o Classroom para vocês colocarem ainda não, tá? Eu vou... Semana ainda não, mas vai ser essa atividade do Classroom, que eu vou até resolver aqui com vocês. Na verdade, tem até o gabarito no final aí dessa atividade. Mas o que é que eu quero? Eu quero que vocês olhem para essas peças. Vocês estão vendo aí que tem 6 peças e 8 vistas. E o que eu quero é que a gente enxergue vista com figura. Ignorem as linhas de terra. Como eu peguei essas figuras de um aprofundamento já, essas linhazinhas daqui, ó, gente, essas linhazinhas daqui que não são tracejadas nem são contínuas, essas linhas daqui, ó, essas linhas assim mais clarinhas, são linhas de simetria, são chamadas linhas de terra. Ignorem ela, tá? Ignorem essas linhas de terra. Só olhem as tracejadas e as contínuas, certo? Então, é isso, a atividade da semana é essa. Encaixar cada vista com a figura. Não esqueçam, não está escrito, mas vocês já entenderam o padrão. Essa é a frontal, essa é a lateral esquerda, essa é a superior. Essa é a frontal, essa é a lateral esquerda, essa é a superior. Frontal, lateral esquerda, frontal, lateral esquerda, superior, frontal, lateral esquerda, superior. Aqui esse ângulo é a frontal, esse ângulo é a lateral esquerda e aqui por cima é a superior. Frontal olha nesse ângulo, lateral esquerda olha nesse ângulo, superior olha por cima. Beleza? Ficou claro até aí ou não? Então, é isso que eu quero que vocês façam, tá certo? Tem o gabarito aí, tem esse exercício lá, é só esse, tá? O gabarito tá aí no final, de cabeça para baixo, nesse material, já tá lá no Classroom de vocês, aqui no finalzinho, ó, tá aqui o gabarito, tá vendo? Então, essa é a única atividade dessa semana. Ou seja, Clara tem 6 peças e 8 vistas. Sim, vai sobrar 2 vistas, né, gente? Ficar 2 vistas sobrando, né? Então, olhem isso. Olhem várias vezes essa semana. Olhem, entendam, vejam a vista, vejam a peça, olha a vista, olha a peça, olha a vista, olha a peça. Reconheçam as vistas, as peças e as posições. É isso que eu preciso dessa semana. Ficou claro, pessoal? Só essa. Para a semana, quando eu for botar a semana 11, aí eu abro para vocês anexarem, tá? Não precisa, como o Thiago estava no começo, olhar aquilo tudo, não. É isso dessa semana. Não precisa correr, porque vai ser mais difícil? Vai apertar. Agora, aperta se você não fizer o que tem que ser feito essa semana. Se você fizer o que tem que ser feito essa semana, que é reconhecer as vistas, reconhecer a posição frontal, esquerda, superior, para a semana você vai ter dificuldade. Então, treinem, observem, enxerguem, exercitem, pratiquem. Combinado? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido muita coisa. Deixa eu parar a gravação aqui. Certo? E boa semana para vocês, bons estudos, estudem, façam, pratiquem. Bom dia dos namorados aí para vocês, certo? E até quarta-feira. Parei de gravar, né? Parei não.